Era quase meia-noite quando o último ônibus da noite chegou e parou. Marina subiu, pagou pela passagem e foi sentar. Para sua surpresa, o ônibus, que sempre chegava quase lotado, naquela noite somente levava um passageiro. Um senhor de uns 30 e poucos anos de idade, bem vestido e com um cabelo ensopado e brilhoso que parecia ter usado 1 quilo de brilhantina. Tão logo o ônibus saiu, o brilhoso levantou, sentou em um daqueles bancos de trás do motorista e ficou a olhar e sorrir para Marina. Desconcertada com aquela situação, Marina perguntou ao brilhoso qual era o seu problema e se nunca tinha visto uma mulher cansada. O brilhoso não disse nada. Continuou sorrindo e olhando sem sequer piscar os olhos. Marina, já com o sangue esquentando, pediu que ele parasse de olhar e a deixasse em paz. O brilhoso, infelizmente, não deu a mínima atenção aos seus pedidos e continuou igual, olhando e sorrindo. Nervosa e revoltada com o brilhoso, Marina levantou e foi até o motorista reclamar do mal-educado e tarado do brilhoso. O motorista parou o ônibus, levantou e perguntou de que senhor ela estava reclamando. "Desse aqui", disse Marina, virando e apontando para o brilhoso. Mas ele já não lhe olhava, não sorria. Ele tinha desaparecido do banco e do ônibus. Assustada, medrosa e confusa, Marina pediu que a porta fosse aberta e imediatamente desceu. Para seu espanto e confusão ainda maior, ela descobriu que o ônibus não havia andado nada, nem 1 centímetro, pois ela havia descido no mesmo ponto onde sempre esperava pelo último ônibus. A rua estava silenciosa e vazia, sem carros e sem gente. O ônibus do qual havia descido poucos segundos atrás já não corria na avenida. Ele também já havia sumido. Meu pai, quando era mais jovem, adorava contar histórias de assombração, aparições e até de lobisomem, que, segundo ele, apareciam nas estradas assustando quem atrevia a caminhar sozinho por aquelas bandas. No povoado mais próximo, moravam 2 amigos meus, que de vez em quando iam passar o fim de semana na nossa chácara. E toda vez que eles saíam no domingo à noite, o meu pai dizia: "Cuidado com o velho Juca. Dizem que ele anda aparecendo nas estradas." Meus amigos arregalavam os olhos e perguntavam: "O velho Juca morreu?" O meu pai, notando o medo dos amigos, respondia que sim, e que já tinha sido visto caminhando na estrada entre a nossa chácara e o povoado. O velho Juca era um senhor conhecido e querido por todos, e apesar dos 90 e poucos anos de idade, continuava vivo, firme e forte. Numa sexta-feira, meu pai saiu cedinho para o povoado e na boca da noite pegou o caminho de volta. Ao chegar mais ou menos 1 quilômetro da chácara, meu pai viu que um velhinho caminhava bem devagar à sua frente. E ao aproximar, reconheceu o velho Juca. "Velho Juca, que anda fazendo por aqui a essa hora?" O velho Juca olhou para o meu pai, sorriu e desapareceu. Meu pai quase caiu da mula que montava. E poucos minutos depois, ele chegou na nossa casa branco, pálido, amarelo e gago que não conseguia completar uma sentença. O velho Juca havia falecido poucas horas antes do meu pai deixar o povoado. Em algum lugar do Nordeste,
6 horas da tarde. Oxente, tu não disse que ia chegar só amanhã, homem? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Lucinei ao ver o esposo entrar, lhe dar um cheiro e seguir para o quarto com sua sacola nas mãos. Poucos minutos depois, o chuveiro foi ligado e Lucinei correu para a cozinha para preparar algo rapidinho para o esposo comer. Depois de preparar um arroz com linguiça, beijo e café, o esposo saiu do banheiro e foi até a cozinha comer. Tão logo ele sentou, Lucinei perguntou por que ele havia retornado tão cedo e se algo havia acontecido. E antes do esposo responder, o telefone tocou. "Peraí", disse Lucinei, saindo para atender o telefone. Do outro lado da linha, um oficial da polícia rodoviária perguntou se era da residência de fulano de tal, o seu esposo. Lucinei respondeu que sim e perguntou por quê. E foi então que o oficial comunicou do acidente envolvendo o caminhão do esposo e de seu falecimento. Lucinei, sem entender o que ouvia, respondeu que o oficial devia estar enganado, pois seu esposo já tinha chegado são e salvo e estava na cozinha jantando. O oficial ainda tentou explicar do acidente, porém Lucinei bateu o telefone e saiu para a cozinha resmungando. "Imagina, amor, era um palhaço dizendo que você tinha sofrido um acidente e morrido." Para espanto de Lucinei, o marido já não estava na cozinha. A comida estava como ela havia posto sobre a mesa e intacta. Assustada e ao mesmo tempo desesperada, Lucinei saiu por toda a casa chamando pelo esposo. Em vão. O mais intrigante é que a sacola do esposo ainda estava sobre a cama com todos os seus pertences. O banheiro estava todo molhado e a toalha jogada no chão, como ele sempre deixava. Te cuida e muito obrigado.